Olá a todas, olá a todos. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independente da hora que você estiver vendo essa aula. Muito obrigado por estar acompanhando aqui, ok? Hoje nós teremos a nossa aula a respeito da civilização romana na antiguidade. Nessa aula especificamente, a gente vai falar de dois dos primeiros períodos da civilização romana, que são a monarquia, de 753 a.C. até 509 a.C., a República, que vai de 509 até 27 a.C., né? O Império a gente vai deixar para uma próxima aula, então vocês fiquem atentos aqui, porque senão fica uma grande aula muito gigantesca e a gente acha que é um pouco contraprodutivo para vocês, ok? Vamos lá. Vamos começar falando da monarquia, então. Monarquia, como vocês veem aqui, é o período mais antigo que a gente conhece e que a gente considera da civilização romana. A gente sabe muito pouco da monarquia romana, de fato, e o que foi passado para nós, o que foi passado para as gerações posteriores, são muito mais de relatos lendários, né? E dentre as várias lendas que a gente tem a respeito da monarquia romana, da fundação de Roma, enfim, a de Remo e Rômulo, os gêmeos aqui, né? Que seriam descendentes do troiano Enéas e teriam sido armamentados por uma loba selvagem, né? Então, seriam esses os fundadores de Roma. Essa simbologia é tão forte, gente, que até hoje o símbolo da cidade de Roma, para quem gosta de futebol, por que não? Do time da Roma, time italiano da Roma, é esta loba. Talvez vocês conheçam esse símbolo da loba por causa dessa simbologia tão forte. Outra das várias lendas, e importante para a gente entender um período de transição de monarquia para república, é a lenda da casta Lucrécia. De acordo com a lenda, Lucrécia, a casta, teria sido violada por Tarquínio o Soberbo, que foi o último dos reis etruscos de Roma. Teria causado uma grande revolta e que serviu para a ascensão da República, né? O que acontece quando a gente pensa em relatos lendários assim? Eu acho que o caso da casta Lucrécia exemplifica bem isso. É que muitas vezes esses relatos eles servem para justificar, eles são baseados em histórias reais, muitas vezes, mas eles servem para justificar as transições que ocorrem na sociedade. Muitos historiadores apontam que o movimento da casta Lucrécia era de justificar a passagem para a República, justificar esse novo modelo político, social, que vinha se instalando para substituir a monarquia, que vinha sendo exercida pelos etruscos, né? Que passa aqui porque a gente tem de fato, né? Independente das origens lendárias, o que a gente sabe de concreto é que a cidade de Roma era apenas uma dentre as várias cidades desta região aqui, vermelhinha, vocês estão vendo? Essa é a região do Lácio, é uma região que fica aqui mais ou menos no centro, leste, do que hoje a gente conhece como Itália, o país da bota, aqui, tá vendo? Roma estaria aqui no centro, assim, no cantinho da região do Lácio. E era uma das cidades e tinham várias etnias, vários povos. Então, os reis de Roma, que de fato existiram, eles tiveram origem latina, sabina, e por fim, os últimos 3 dos 7 reis eram de origem etrusca, dentre eles o próprio Tarquínio Soberbo. Tarquínio Soberbo foi um rei etrusco de Roma, e foi o último rei romano, pelo que a gente tem de informação aqui nos dias de hoje, né? Então é isso. 7 reis, até que um golpe aristocrático depõe o etrusco Tarquínio Soberbo, o último dos reis do período monárquico. É importante a gente falar um golpe aristocrático, porque a gente vai entrar daqui a pouquinho nas classes, né, digamos assim, sociais que predominavam na sociedade romana desde a monarquia e que
com seus desenvolvimentos ao longo dos 500 anos da República, se manteriam essas três classes principalmente, né? A aristocracia, os mais ricos, formavam, na época da monarquia, um conselho chamado Conselho dos Anciãos. Esse Conselho dos Anciãos viria a se desenvolver de uma forma a se tornar o Senado, o famoso Senado romano, né? Vamos ver aqui como é organizada essa sociedade, antes da gente falar do Senado. Como eu falei, de uma maneira geral, a gente pode agrupar a sociedade romana desse período monárquico, início da República, nesses três grupos principais. Primeiro, os patrícios, né, os aristocratas, os grandes proprietários de terras, vindo das famílias mais tradicionais, mais antigas, certo? A sociedade romana, principalmente nesse primeiro momento, ela é muito patriarcal, ela é muito focada nisso, na tradição. Qual família veio primeiro? Qual família mais tradicional? Né? E os patrícios que vêm de pater, né? Eles representam essa classe que tem mais prestígio social, digamos, por ser mais antiga nessas terras romanas, certo? Eram os grandes proprietários de terras. É importante a gente assinalar isso, porque a economia romana, principalmente nesse início, ela era muito baseada no agropastoril. Era uma atividade agropastoril, a economia romana, da época da monarquia e do começo da República. O que é uma economia agropastoril, gente? Em linhas gerais, para falar de uma maneira simples, é só a gente destrinchar o termo. Agro vem de agricultura, né, do cultivo da terra. Pastoril é da criação de animais que são criados no pasto, que comem pasto, principalmente do gênero bovino, né, os bois, as vacas, etc, etc e tal. Então, numa economia agropastoril patriarcal, os patrícios, que eram grandes proprietários de terra e vindo das famílias mais tradicionais, eram evidentemente as famílias, o grupo social com mais poder político, né? Eram eles que formavam essa aristocracia que depõe o Tarquínio soberbo, ok? Depois dos patrícios, né, próximos dos patrícios, vinham os clientes, que eram quem? Os parentes pobres dos patrícios, os primos pobres dos patrícios, vamos falar assim, que eles serviam como seus serviçais. Né? Eram homens livres que tinham relações familiares com esses patrícios, então tinham uma conexão com esse prestígio tradicional das famílias, certo? Mas eles eram mais pobres, tinham menos propriedades, tinham menos poder político e econômico, certo? Na base dessa pirâmide não feita aqui, essa pirâmide invisível que eu não fiz, coloquei aqui em tópicos para vocês, temos os plebeus, que eram homens livres, mas sem direitos políticos até então. Eles eram representados, a classe plebeia, pelos artesãos, pequenos proprietários de terras, trabalhadores rurais, pelos estrangeiros. O que isso diz para a gente? Que, nesse primeiro momento, haviam mais plebeus que trabalhavam em pequenas propriedades, com artesanato, trabalhadores rurais, etc., e que eram homens livres, do que havia escravos. A gente vai ver que essa situação vai mudar bastante no decorrer da história da República Romana. Mas não vamos colocar os carros nas frentes dos bois, ok? Vamos passar agora para o próximo tópico. Enfim, a República, né? Período que tem início em 509 a.C., com a deposição do rei Tarquínio, o soberbo. Mais uma vez, Tarquínio aparece aqui na minha boca e para vocês ouvirem, né? Em oposição ao governo monárquico, que era representado pelos reis, não só Tarquínio como os anteriores, foi estabelecida um novo tipo de governo, uma república. E assim como a gente destrinchou o agropastoril, vamos destrinchar aqui a palavra república, ok? Ela vem de res, coisa, e pública, que é pública. Uma coisa do povo. Então, em oposição à monarquia, que era um governo comandado por um monarca, por um rei, por mais que tivesse o seu conselho de anciãos, que viria a ser uma espécie de senado,
a decisão absoluta era a do rei. Na República, não. A gente vai ver, quando a gente falar da organização política da República, que, principalmente no início desse período republicano em Roma, a gente vê que as instituições meio que se controlam entre si, né? O Senado é muito importante, é claro, as magistraturas são muito importantes, é claro, mas ninguém é um modelo político feito para que ninguém se sobreponha a um poder absoluto, ok? A gente vai entendendo isso aqui mais aos poucos e vai vendo como essa estrutura é importante a ponto de que, quando ela começa a ruir, a gente começa a chegar ao fim da República, mas estamos longe ainda. Ok. Segundo tópico aqui, quando a gente começa a falar de República, é a passagem para a República, ela marca a ascensão do poder dos patrícios. Lembra que a gente estava falando dos patrícios? Que estabeleceram um controle político da região por meio do Senado. De novo, o Senado é uma evolução do que era o antigo Conselho dos Anciãos, ainda na época da monarquia. Então, a gente vê que tem um desenvolvimento das instituições políticas que se mantém, mas sobre um outro regime, um regime que prioriza não um controle absoluto, mas um suposto equilíbrio de forças, né? Vamos ver como é que funcionava isso e vamos ver se era assim mesmo, se tinha todo esse equilíbrio que parece assim para a gente agora, olhando sem atenção, talvez. Vamos ver. As principais instituições políticas, certo? Já vínhamos falando aqui dos senadores. Como é que funcionava esse poder dos senadores? Eles eram vitalícios, mas não hereditários. O que essas palavrinhas aqui significam para a gente, gente? Vitalício quer dizer que eles exerciam o poder de senador. A partir do momento que você se tornava um senador, você era senador até morrer. Então, era vitalício. Enquanto tivesse a vitalidade, a vida, o cara ia exercer a função dele como senador, a menos que ele pisasse muito na bola, né? Como a gente vai ver já já, que era a função desses carinhas aqui, os censores. Mas não hereditários. Isso aqui é interessante de observar, porque a não hereditariedade do cargo de senador, ela indica mais uma contradição em relação ao que era a monarquia. Monarquias, como a gente sabe, né, o domínio dos reis, né, o comando de um estado, de um país por um rei, geralmente é passado de pai para filho, né? Então, o fato do Senado não ser uma instituição, não ser um poder hereditário, mostra mais uma contradição. Como a gente pode enxergar assim que é uma oposição forte, uma tentativa forte de abandonar essa tradição antiga de monarquia nesse começo republicano de Roma. Função dos senadores: eles controlavam o tesouro público e escolhiam anualmente os magistrados. O controle do tesouro público é simples. O Senado ele decidia para onde ia o dinheiro. Se o dinheiro ia para as construções, se o dinheiro ia mais para as guerras e quanto que ia, né? Se o dinheiro ia para os espetáculos de teatro, se o dinheiro, né? O que vinha de imposto para os cofres públicos era administrado pelos senadores principalmente, certo? E eles escolhiam anualmente, uma vez por ano, os magistrados. Os magistrados eram cargos votados anualmente pelos senadores. As principais magistraturas, porque tinham mais, além dessas 5 que eu coloquei aqui, eram as seguintes: o cônsul, que era a magistratura mais importante. Eram eleitos 2 cônsules. Um comandava as campanhas militares, tinha o poder do imperium, enquanto o outro controlava o poder civil, o potestas. Então, haviam esses 2 cônsules. E, sem querer ser repetitivo, mas às vezes a repetição serve para fixar na cabeça de vocês. Vocês veem aqui como é que, mais uma vez, mais uma função aqui das instituições políticas romanas serve para evitar um controle absoluto de um lado ou de outro. Você tem um cônsul, que era uma magistratura importante, mas era eleito uma vez por ano pelos senadores. E haviam 2, um controlava os militares, as campanhas militares, e o outro o poder civil, né? Então não tinha alguém que controlava o tesouro público, controlava a campanha militar, controlava o poder civil. Tinha essa separação, certo?
Outra magistratura aqui, muito importante, era o dos censores. Opa! O que os censores eram responsáveis em fazer? Eles faziam um recenseamento dos cidadãos, ou seja, eles faziam uma espécie de distribuição das tribos romanas, né? Onde em cada canto da cidade vivia tais tribos e quanto que devia ser cobrado de cada um desses bairros, de uma maneira geral, assim, para falar de um grossíssimo modo, era meio que como se fosse um censo, como faz o IBGE hoje em dia, falando de uma maneira muito grossa. Não vai escrever isso na sua redação, senão você vai tirar 0. Mas, para chegar próximo a uma ideia do que a gente tem hoje, é o recenseamento, né? Eles faziam um apanhado do que era a população romana, qual que era a função da população romana, quem que pagava tal imposto, quem que era de tal tribo, certo? E o exame da moral pública. Lembra quando eu falei aqui que os senadores eram vitalícios, a menos que pisassem muito na bola? O censor estava de olho nisso. Se o senador, enfim, se o senador ele não agisse de acordo com o que a moral pública romana da época julgava como correto, o censor tinha o poder de retirá-lo do Senado. Então, mais uma vez, para falar novamente sobre esse controle, né, esse equilíbrio pretendido pelo sistema republicano romano, mais uma vez, uma magistratura aqui que tinha o poder de tirar os poderosos senadores dos seus cargos. Né? Essas outras magistraturas também são importantes, mas falamos aqui mais dos censores e dos cônsules para ilustrar a importância dessas, né? A gente vai ver que muitos das figuras mais importantes da história romana na República e mesmo no fim da República eram cônsules, né? Haviam sido eleitos cônsules por anos consecutivos, muitas vezes, né? Mas seguindo aqui, os pretores eram responsáveis pela justiça civil, os questores eram os arrecadadores de impostos e os ditadores. Uau, mas como assim ditador? Ditador era uma magistratura, era eleito pelos senadores temporariamente em tempos de grande crise. Eles tinham um poder absoluto, né? Então, num estado grave de crise, podia ser eleito um ditador que teria poderes absolutos, de uma natureza contrária ao que a gente vem vendo aqui na estrutura política da República Romana, mas seria por no máximo 6 meses. Seria por no máximo 6 meses. Então, havia ainda esse controle, né? Havia limites para o poder absoluto dos ditadores. Vamos lá. Pois é, né, gente? Muito bonito na prática. No entanto, e eu acho que isso não era escondido de ninguém, o poder político na República Romana, ele era, como é que eu posso dizer aqui? Ele era limitado à classe dos patrícios, né? Dos aristocratas, dos homens ricos, das famílias tradicionais. Mas acontece que a plebe, essa classe aqui, a base da sociedade romana, ela passa a ter consciência, sempre teve consciência da sua importância dentro da sociedade. Afinal, eram cobrados impostos também de plebeus, principalmente de plebeus, e eram convocados e faziam parte dos exércitos que conquistavam, davam glórias a Roma, advinham também da plebe. Então, as conquistas da plebe foram consequências das revoltas dessa classe perante o monopólio do poder político concentrado nas mãos dos patrícios desde o início da República. Né? Dentre as principais conquistas dos plebeus, a gente destaca aqui para vocês a criação dos tribunos da plebe, em 494 a.C., que é um cargo de representante plebeu com poder de veto no Senado.
ou seja, um representante direto dos plebeus dentro da organização política. Vejam só que importante, um pouco mais de uma década após instaurada a República, a gente vê que os plebeus conseguem um cargo com poder de veto no Senado, né, um representante seu, né, no mundo político, através da criação dos tribunos da plebe, muito importante. Outras dessas conquistas, as mais citadas, por exemplo, em vestibulares, a gente vê a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código de leis escritas de Roma, que era importante para ter leis escritas em Roma, porque dessa forma não poderia haver uma grande distorção das leis, elas estavam lá escritas, né? Então teriam que ser respeitadas, certo? E a Lei Canuleia, de 445 a.C., que permitiu o casamento entre diferentes grupos sociais. Até então, um plebeu, por mais que houvesse interesse de patrício, não vamos entrar aqui em questões amorosas, que eram relações muito diferentes das que a gente tem hoje em dia, né? O casamento era muito uma associação por interesse, muitas vezes. Então, temos aqui a Lei Canuleia, que permite o casamento entre diferentes grupos sociais, entre diferentes castas, né? Digamos assim. O que abriria um precedente para, eventualmente, plebeus poderem ascender socialmente, algo que acontecia em Roma, a ascensão social, né? Muito do prestígio e da opinião pública, que era tão valorizada em Roma, né? Os cidadãos romanos, eles tiravam ainda dessa posição de tradicional, de famílias mais tradicionais, de famílias mais ricas, tudo mais. Então, uma associação de plebeus num casamento com patrícios, né, ou mesmo clientes com patrícios, ela era um indicativo de ascensão social, certo? A proibição da escravidão por dívidas. Porque o que acontecia? Aqui, não está escrito aqui, mas muitas vezes, por falta de condições para pagar imposto, os plebeus eram escravizados, né? A dívida fazia com que fosse permitido que se tornasse um escravo, entende? Então é proibida a escravidão por dívidas, mais uma das conquistas da plebe. Muitíssimo importante essa parte das conquistas da plebe. Entramos aqui já nas guerras púnicas. Muito bem. As guerras púnicas, gente, elas são uma espécie de divisor de águas na história de Roma, né? Porque elas sinalizam a maior das guerras desse período inicial da República. E a conquista do Mar Mediterrâneo nas guerras púnicas, ela proporciona a Roma um território imperial, apesar de ainda ser uma república. Ou seja, voltando aqui, não é mais uma pequena cidade na região do Lácio. A gente vai ver aqui que passa a ser um território assim, continental mesmo, né? E o controle do mar Mediterrâneo também tem consequências importantes que vão, ao mesmo tempo, enriquecer muito Roma, mas transformar profundamente as estruturas sociais que vinham se estabelecendo aí nos últimos 3 séculos, né? Estamos vendo aqui as guerras púnicas, aqui a primeira, 264. Então, já passou algum tempo desde que saiu a monarquia, certo? Então, retomando aqui, antes da gente passar para o nosso mapinha, que vai vir no próximo slide, as guerras púnicas foram os principais embates militares do período republicano, empreendidos contra a cidade de Cartago, localizada no norte do continente africano, na região da atual Tunísia. As guerras fazem parte do que chamamos de política expansionista de Roma. Então, Roma passa a ser um estado, uma cidade que procura, através das suas conquistas militares, expandir os seus domínios geográficos, certo?
Aqui tivemos as 3 guerras púnicas, todas vencidas por Roma, eventualmente, mas que causam muitos estragos, como qualquer guerra, né? Em grande escala, ainda mais como essas, mas que tem como resultado o controle do mar Mediterrâneo, que os romanos, muito humildemente, passam a chamar de Mar Romano, ou Mar Nostrum, né? Então, o mar Mediterrâneo é nosso, né? Então, o controle do comércio no Mediterrâneo, que é muito importante, passa a ser de Roma. Vamos ver aqui como é que foi essa expansão. Vejam aqui que a animação, ela vai mostrando aqui a Primeira Guerra Púnica, a invasão da Sicília, Roma aqui em verde. Segunda Guerra Púnica, aqui mais ou menos na Espanha, né? A Terceira Guerra Púnica, tudo de verde, que já só sobra Cartago mesmo, que é destruída em 1146, não, em 146 a.C. Então aqui, laranja era todos os domínios cartaginenses, e aqui era o que era Roma. Olha só a expansão que dá, gente. Aqui o verde, ó. E aqui, Cartago, que tinha todo esse domínio aqui, é destruído por Roma. E Roma passa a dominar esse marzão aqui, que é o mar Mediterrâneo, que vai até lá, ó. Aqui é o sul da Grécia, aqui é a Macedônia, aqui, onde a gente não vê, é o Oriente, né? E aqui é o norte da África. Então, vejam bem, Roma vai da regiãozinha aqui do Lácio, e depois das Guerras Púnicas, controla tudo isso aqui, basicamente. E muito mais, isso aqui é só o começo de uma expansão enorme geográfica que Roma vai realizar aí, ao longo dos séculos, né? Guerras Púnicas, agora a gente fala de algumas consequências das Guerras Púnicas. Elas mudam a estrutura da República Romana, como eu havia comentado antes. Cada vez mais a economia se baseava no escravismo, nos impostos das províncias, que beneficiaram os latifundiários. Todas essas atividades e práticas cresciam de acordo com a expansão das fronteiras e a anexação de novas províncias coloniais. Gente, é claro, se antes a economia lá atrás era principalmente agropastoril, sempre houve um comércio, né? No entanto, a partir do momento que você controla todo o mar Mediterrâneo, é claro que o comércio vai ganhar mais relevância, certo? E o que acontecia quando Roma conquistava um território? Ela fundava províncias romanas, né? E dessas províncias vinham os impostos, novos impostos, mais dinheiro para os cofres públicos romanos, certo? E a maior expansão das fronteiras geográficas. E o que acontece quando você conquista uma província, gente? Você, no caso, os romanos, né? Não você, é claro, você está aí quietinho ouvindo a aula, os romanos escravizavam boa parte da população e essa massa escrava, ela servia como mão de obra, né, para para as pessoas que tinham condições de ter escravos, né, na época. Um dos pontos que a gente assinala aqui das guerras púnicas, dessa expansão toda, é a ascensão dos homens novos, né, dessa classe que se beneficiou muito desse aumento gigantesco do comércio. De novo, o prestígio vinha muito ainda da tradicional família e tudo mais, mas o dinheiro ia caindo muito, muito, mas muito mesmo nas contas, digamos assim, desses homens novos, desses comerciantes, né, de pessoas envolvidas com bancos, por exemplo, né? Se por um lado vem muito mais dinheiro, muito mais território geográfico, por outro lado, crescem as tensões sociais. Tanto os patrícios que veem o seu poder ameaçado também por esses homens novos, por exemplo, quanto os plebeus que, graças à grande oferta dos escravos, ficavam sem atividade para trabalhar. Ou até trabalhavam, mas tinham que competir com os escravos, certo? E lembrando que, ao menos, eles não podiam mais ser escravizados por dívidas, mas cria-se não exatamente uma massa ociosa, como se costuma falar,
mas criam tensões. Você perde, às vezes, o seu ofício, sua atividade, porque você, de certa forma, não é mais necessário como trabalhador aqui, né? O que isso nos mostra aqui? Outro ponto importantíssimo e que assinala, se por um lado a Guerra Púnica ela assinala esse grande momento de expansão, a gente pode falar que as reformas agrárias sugeridas pelos irmãos Graco, todo esse movimento dos tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, eles marcam o que a gente começa a ver como uma queda desse sistema político, assim, começa a rachar o palacete da República Romana, digamos assim, né? Vamos falar aqui então dos irmãos Graco. Quem eram essas pessoas? O irmão Graco mais velho, e aqui, para ser bem honesto, eu não sei se esse é o Tibério ou se é esse, mas esses eram os irmãos Graco. Já vou falar, inclusive, dessa imagem aqui para vocês, tá? O mais velho deles, Tibério Graco, ele foi eleito tribuno da plebe. Então, vejam só a importância desse cargo político que for estabelecido lá atrás nas conquistas da plebe, entendeu? A gente está falando aqui já do final do século II a.C., então mais algum tempo passou desde a conquista desse cargo de tribuno da plebe, né? Apesar de vindo da aristocracia, ele era um tribuno da plebe, ele representava os plebeus, né? Tibério Graco, conhecemos ele agora, ele retomava leis anteriores, limitando a 500 geiras, 125 hectares, o máximo que o indivíduo podia ocupar da ager publicus. O que é ager publicus, gente? As terras que pertenciam ao Estado, né? 125 hectares, gente, eu não saberia falar para vocês exatamente quanto que é, mas acreditem em mim, assim, procurem aí no Google. É terra para caramba, para não falar outra coisa. Então, você veja bem que a reforma aqui do Tibério não é exatamente uma reforma, é uma reforma que se torna popular porque tem apoio popular, mas não era assim uma grande destruição da classe patrícia. Era só um limite que era apontado que estava na lei, né? De colocar um limite de 125 hectares como máximo que um patrício ou qualquer outro que pudesse ter terras, geralmente os patrícios, né? Ainda mais nesse tamanho gigantesco, podia ocupar das terras públicas, ou seja, não era nem terra do patrício, era terra pública. Antes da gente passar para o próximo tópico, é interessante lembrar aqui que o que ele sugeria fazer? O que fosse excedente, que fosse tirado dessas mais de 125 hectares, né? Desses que tinham mais de 125 hectares, o que Tibério Graco ele sugeria era que essas terras excedentes fossem distribuídas para os pequenos e médios proprietários, né? Que se viam empobrecidos, que se viam em uma situação mais delicada desde que o sistema escravista passou a vigorar com mais força com as conquistas das guerras púnicas. Vocês veem como é meio que uma bola de neve que vai se formando? Por isso que é importante a gente assinalar aqui a Guerra Púnica como um começo de uma grande mudança, né? Mas voltando aqui para o nosso tópico da reforma agrária. Como forma, né, de fortalecer a camada de pequenos e médios proprietários na qual se recrutava o exército cívico, né? Então, de novo, o Tibério Graco, primeiro, ele estava retomando o que estava na lei, né? De pegar de volta e redistribuir ao povo terras públicas excedentes que estavam na mão de patrícios, certo? E olha só como é que era uma mamata, como isso aí não era nenhum grande, né, para os nossos olhos, obviamente, hoje em dia, talvez não soe como nenhum absurdo. A terra que ficasse, esses 125 hectares, que seria o limite das terras que poderiam ter, passariam a ser propriedade privada. Então, assim, os caras, na verdade, eles abririam mão do que eles estavam tendo de terra a mais do que a lei permitia, passariam a obter como propriedade privada os 125 hectares que sobrassem. E, gente, sério, é muita terra. Eu devia ter visto quanto que é um hectare. É muito, é muito, é muito.
certo? E o limite que seria dado aos pequenos e médios proprietários seria, se eu não me engano, equivalente a 8 hectares ou 7,5 hectares, para vocês verem, né? O máximo que teria aqui é assim, centenas de vezes menos, né? Dúzias e dúzias, né? Não são centenas de vezes menos do que teriam esses grandes proprietários com esse limite de 125 hectares, né? Naturalmente, né? De novo, como forma de fortalecer essa camada de pequeno e médio proprietário, para o exército cívico se fortalecer, porque o exército cívico, numa expansão tão grande como vinha sendo feita desde as guerras púnicas, já não dava tanto a conta do recado como antes, né? Os exércitos populares, cívicos, né? Antes de ser profissionalizado, a gente vai falar mais sobre a profissionalização da atividade de militar, né? Era meio que uma honraria pública, era um dever cívico e meio que uma honraria pública, uma forma de ascender socialmente, ou ascender, na verdade, financeiramente, de pessoas da plebe, de clientes, etc. Então, era uma medida, para a gente passar aqui para o Caio, para não ficar voltando aqui mesmo, que retomava leis anteriores, que apenas tiravam o excedente de terras máximas permitidas em lei, terras públicas nas mãos de privados. Essas terras seriam cedidas, né, as que sobrassem, 125 hectares, seriam cedidas para os patrícios que tinham essas propriedades de maneira legal, né, e redistribuiria pequeníssimas porções em comparação para os populares terem condições de vida para poder serem recrutados pelo exército de uma maneira decente. Entendeu? E mesmo assim, teve grande apoio popular, né? Como naturalmente deveria ser, porque a situação ela vinha se complicando desde do aumento tão grande da mão de obra escrava, né? Obviamente, como vocês devem imaginar, a aristocracia não gostou nem um pouco disso. E Tibério Graco é assassinado num tumulto, numa assembleia. Caio Graco, o irmão mais novo, ele assume o cargo de tribuno da plebe, assim como seu irmão mais velho, e retoma as pautas do irmão, indo até mais longe. Ele busca apoio dos itálicos. Quem eram os itálicos, gente? Eram... vamos voltar. Aqui estamos em Roma, que é o Lácio. Os itálicos, já conquistados aqui por Roma, eram o resto da Itália, né? Quem era formado aqui na Península Itália, certo? Então, Caio Graco ele busca apoio dos itálicos que já se revoltavam. É bom a gente falar porque Roma conquistava as suas províncias, mas assim, por mais que tinha muito mais força militar e muito mais condições financeiras e grandes estrategistas militares, não era não ganhavam esses territórios de maneira passiva. Então, as províncias elas tinham insurgentes nas províncias, né? Caio Graco ele busca apoio dos itálicos, da plebe urbana e dos cavaleiros, né, desses homens novos também, que ascendem, e dos grupos de comerciantes, de novos homens novos, para dar sequência dessas pautas da reforma agrária, que seria muito benéfico para essas pessoas aqui, os itálicos, né, do resto da Itália poderiam receber terras, a plebe urbana poderia receber essas terras, os cavaleiros, os comerciantes, né, é uma redistribuição de terras mais radical do que a que Tibério Graco havia proposto, né? Obviamente, o Caio não foi assassinado automaticamente, mas foi exilado e acabou se fazendo assassinado por um escravo. É umas histórias muito esquisitas que a gente vê na antiguidade, né, gente? Mas o fato é que Tibério e Caio Graco, os grandes pensadores, os grandes os que faziam essa reforma agrária uma pauta importante dentro da sua função de tribunos da plebe, então vejam só a importância lá atrás das conquistas da plebe, acabam mortos e assassinados. Isso abre outro precedente, mais um rachadinho nas grandes colunas romanas. O uso da violência passa a ser um instrumento de conservação ou da tomada do poder, né? Aqui, nesse caso, pelo Senado, né?
a aristocracia que se opunha a Tibério, que se opunha ao Caio Graco também. Mas, mais tarde, como a gente vai ver, principalmente no século I a.C., torna-se habitual. A violência passa a ser banal. Então, assim, você consegue poder, você se segura no seu status de poderoso, apelando para a violência, para assassinatos, né? E assim vai sendo. Antes da gente passar para o próximo tópico, gente, desculpe, eu queria assim, perguntar para vocês aqui, claro que eu estou gravando esta aula, então ninguém vai me responder, mas vocês acham que essa estátua aqui é de que período? Essa estátua de bronze dos irmãos Graco foi feita na época dos irmãos Graco? Vou dar aqui 5 segundos para vocês. Respondeu, não respondeu, não vai responder mais. Não, essa estátua de bronze dos irmãos Graco foi feita no século XIX. Isso, ao meu ver, mostra duas coisas. Procurei outras representações fazendo aula aqui dos irmãos Graco, e achei essa a melhor, a mais preservada, mais bonita e tal. Isso primeiro mostra que eles, de fato, foram perseguidos na época e não tiveram muitos louros assim, para virar estátua na época ainda, apesar do movimento das reformas agrárias, o movimento dos Gracos ter tido impactos sociais, ter tido seguidores que foram, inclusive, perseguidos, né? Mas, na época, foram perseguidos os próprios irmãos e mortos. Mas, como persistiu também esse ideal, esse símbolo dos irmãos Graco como pessoas que pensaram, naquela época, mesmo advindos da aristocracia, de uma forma um pouco mais justa, né? E vendo aqui, como eu falei, Tibério nem fazia uma grande revolução aqui, ele só fazia cumprir a lei, né? Mas como esses ideais de melhor distribuição de terra, a gente vê inclusive até hoje em vários lugares, eles persistiram aqui, porque são estátuas do século XIX, então mais de quase 2000 anos depois. Enfim, dando sequência aqui. Chegamos no começo do fim, meus amigos. No começo do fim. O primeiro triunvirato. A gente dá um salto aqui. O primeiro triunvirato, ele, salvo engano, ele é um acordo privado. Isso, salvo engano, não. Salvo engano, que foi no ano de 60 a.C. Então, mais ou menos uns 80 anos depois aqui das questões dos irmãos Graco, né? A gente entra no século I antes de Cristo, estourando guerra civil para tudo que é lado. A gente vai ver mais adiante que entre 91 a.C. até 30 a.C., vão ter assim, dezenas, pelo menos uma dúzia de guerras civis dentro de Roma num período de 60 anos. Né? O primeiro triunvirato é uma forma que foi meio que uma coalizão entre essas três figuras aqui, Pompeu, Júlio César e o Crasso, para manterem um poder assim entre eles e meio que tentar estabelecer pelo menos um controle entre eles da República Romana. Né? Tanto Pompeu quanto Júlio César quanto Crasso eram aristocratas e assim eram homens célebres, principalmente, melhor dizendo, e foram líderes militares, né? Pompeu e Júlio César principalmente. Júlio César é considerado um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, ficou eternamente lembrado como o grande conquistador da Gália, né? E conseguiu ser muito célebre ainda enquanto vivo por causa disso. Pompeu também teve várias conquistas, várias campanhas, e Crasso também foi um líder militar, mas principalmente que era o homem mais rico de Roma,
um dos homens mais ricos de todos os tempos, o nosso Crasso, que acaba morrendo em batalha no Oriente, numa campanha no Oriente, já durante o período do Triunvirato, claro, né? Não poderia se juntar os dois mortos. Então, depois, ele é morto em batalha, ele comete um erro crasso. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. É daí que vem, né, dos erros militares desse senhor aqui. Enfim, o Triunvirato, esse grande acordo entre essas três figuras, com a saída de Crasso por motivos de morte, fica uma disputa pessoal entre Pompeu e Júlio César, né? Júlio César, com as suas tropas na Gália, temendo que a partir do momento que ele não mais ocupasse um cargo de cônsul, fosse preso, assassinado, sofresse alguma conspiração, né? Dava para ter uma aula só a respeito da relação desses dois aqui. Ele decide lançar a sorte, né? A sorte está lançada, teria dito Júlio César, e desafia Pompeu, não respeita a jurisdição romana, invade com as tropas que vinham, se não me engano, da Gália, para Roma, onde naquele momento imperava Pompeu, né? E o que acontece aqui, gente, é que começa mais uma guerra civil, né? Então a gente já vinha de guerras civis desde mais ou menos 91 a.C., e a gente chega aqui em 49 ou 50 a.C., uma batalha entre Júlio César e Pompeu, né? Depois da derrota de Pompeu, Júlio César ascende com poderes que até então nunca tinham sido vistos, né? Na República Romana. Ele recebe o título vitalício de imperator, que dava controle dos exércitos, né? E, finalmente, em 44 a.C., ele se torna um ditador vitalício, com os poderes dos tribunos da plebe, direito de indicar candidatos seus às magistraturas, de concluir a paz, de declarar guerras. Então, ele passa a ter um poder muito próximo do que seria um poder absoluto lá da monarquia. Então, vocês veem como o concreto está rachando. Júlio César passa a ter um poder que é contrário aos ideais do que seria formada a República lá em 509 a.C., né? Ele tinha poderes absolutos aqui nesse momento, né? E eu falei aqui que ele tinha o poder do império, né? Ele comandava as tropas romanas. No entanto, não se engane, o César nunca foi imperador, entendeu? A gente está chegando no período do Império, mas ainda não é Júlio César. Mas, na prática, gente, pelo tamanho que era Roma e pelos poderes que ele tinha, dá para dizer que na prática era quase isso, né? Mas não ficou por isso, entendeu? A gente falou aqui que mais ou menos em 48 a.C., o César derrota Pompeu, mas em 44 a.C., ou seja, 4 anos depois de que ele consegue esses poderes totais, ele é assassinado no Senado, né? Os adversários dele acusavam César de estar aspirando à realeza, e eles preparam uma conspiração, né? Ele é assassinado em 15 de março de 44 a.C., durante uma sessão do Senado. Vocês já devem conhecer mais ou menos essa cena, assim, do Júlio César sendo esfaqueado e vendo entre seus conspiradores um de seus afilhados, um sobrinho seu, o Brutus. E teria dito até tu, Brutus, mas, salvo engano, essa frase, na verdade, é de William Shakespeare, na sua peça Júlio César, que teria colocado na boca do grande general romano essa frase célebre. Eu acho que o cara provavelmente só foi esfaqueado várias vezes e morreu, né? Não deve ter tempo de ter falado muita coisa. Mas o que acontece, minha gente, quando três homens tão poderosos se unem, um morre, um derrota o outro e o outro é assassinado 4 anos depois, né? De novo, os poderes que César tinha no momento que ele é assassinado.
Ele tem um título vitalício de imperador, né? Imperatore, tinha poder sobre o exército, e era ditador vitalício, então ele tinha poderes completos até ele morrer. Então, quem que assume esse vácuo de poder que fica a partir do momento que César é assassinado? Novas disputas políticas, meus amigos, novas disputas políticas. Cria-se, então, um segundo triunvirato, alguns anos depois da morte de César. Né? Porque o que acontece? Novas guerras civis, novas disputas. Assim, se vocês quiserem um panorama, a, o século I a.C. é um século de constantes guerras civis, de constante crise. Então havia quem segurasse o rojão, gente. Foi necessário um segundo triunvirato, novamente de homens poderosos que se uniam de forma a tentar barrar o caos completo e de, na verdade, assumir o poder. O segundo triunvirato, ele é tomado, assim, ele é constituído, melhor dizendo, por Marco Antônio, Caio Otávio, ou Otaviano, e Lépido. Assim como aconteceu com o Crasso, a gente diria que o Lépido acabou tendo um pouco menos de importância para o nosso interesse aqui de uma aula teoricamente mais resumida, assim, de República Romana. Então, não demora muito tempo para Otaviano botar o Lépido para correr e ficar uma disputa entre Marco Antônio e Caio Otávio, ou Otaviano. Otaviano, gente, ele era nada mais nada menos que um afilhado de Júlio César, um sobrinho neto de Júlio César. Então, ele postulava esse poder que vinha de sua família. Né? E Marco Antônio também era um homem muito poderoso, de muitas posses, né? E de grandes conquistas militares. Né? De novo, a gente está falando de gente que esteve em várias magistraturas, né? Assim como foi no primeiro triunvirato também. Né? Bem, qual que é a conclusão disso? Né? É que, em primeiro momento, antes de Otaviano botar Lépido para correr, houve um período curto de uma harmonia um pouco tensa entre essas figuras que está representada aqui nesse grande mapa. Aqui, né? Como vocês veem aqui, se não um consenso absoluto, sim, de uma tranquilidade, há uma separação um pouco mais clara de poderes aqui, as regiões. De novo, gente, vocês tentem lembrar que Roma era isso aqui, só isso aqui, e passa a ser quase tudo isso. Eu digo quase tudo isso, que algumas coisas aqui não eram do Império Romano, ou do Império, né, da República Romana. Mas vocês veem que aqui que é um tamanho de império já, apesar de ser uma república ainda. Mas vamos lá, dá para a gente ver aqui na nossa legenda aqui. Quais terras ficaram para Otaviano? Aqui mais ou menos o oeste, né? A parte mais ou menos ocidental do que seria a Europa, fica sob o poder de Otaviano. Lépido pega aqui o norte da África. Aqui em azul tem o Sexto Pompeu, que era parente do Pompeu, do primeiro triunvirato, que também era um líder importante, e obviamente houve guerras entre o triunvirato, o segundo triunvirato e as forças de Pompeu também. Teve guerra com todo mundo, gente. Não é brincadeira. Não. As pessoas só teve guerra no século I, certo? A região da Itália ainda era do controle do Senado, né? E Marco Antônio ficou mais aqui ao leste, mais aqui para a região da Grécia, tá vendo aqui? Da Macedônia, né? E aqui do leste do Mar Mediterrâneo, né? Que mais já no Oriente Próximo, né? E ainda tinha outro grande império aqui, o Império Parta, as terras de Cleópatra, aqui, Cleópatra e Marco Antônio, que se juntam, né?
muito romantizado depois, né? Como se tivesse sido um casal muito amoroso, juntam suas forças aqui. Então fica dividido assim, basicamente o mundo conhecido era uma parte de Otaviano, outra parte de Marco Antônio e um pedacinho aqui de Lépido e alguns outros aqui, meio que sendo prudentes o suficiente para não irritarem ninguém aqui. Né? Então, muitas tensões, muitos espaços ocupados por poucas pessoas, mas essa divisão não dura muito tempo, essa paz relativa não dura muito tempo. E a gente vê que, aqui que eu vou apontar para vocês, vou até ler aqui para vocês, das guerras civis e o fim da República. Que desde das reformas militares, na época do Caio Mário, que foi um cônsul e, salvo engano, também foi um ditador durante um certo tempo, os generais aristocratas, tais como, por exemplo, o próprio Pompeu, o próprio Júlio César, né, eles usavam seu exército, o Crasso também, né, usavam seu exército e a sua autonomia dentro de províncias como forma de aumentar o seu poder político. O Senado não conseguia mais impor limites às tropas militares. Então, vocês veem que há uma profissionalização da carreira militar, né? Vocês lembram quando a gente falou aqui dos irmãos Graco, que queriam fortalecer a classe dos plebeus, porque eles vinham, eram convocados, ou se convocavam para o exército civil, cívico, aliás, um exército assim, nacional, digamos assim. A partir de Caio Mário, se eu não me engano, em 105 a.C., salvo engano, passa a ter uma profissionalização, né? O exército passa a ser um exército profissional. E devido aos grandes extensões territoriais de Roma, desde a época, de novo, das guerras púnicas, muito mais províncias são comandadas por generais, né? Então, o que acontece? O Senado vai deixando os generais cada vez mais tempo com poder nas suas áreas aqui. Aqui a gente já colocando já num período final, né? Mas já durante o século II a.C., né, não só no século I, a gente já tinha já uma expansão dessa que tornava impossível que só dentro de Roma conseguisse administrar tudo. Então precisavam de nobres, precisavam de generais, de aristocratas no comando desses lugares aqui para se manter, de fato, num comando, ao menos militar e administrativo, aqui da capital romana, certo? O que acontece, né? Então, desde as reformas militares, né, o Senado começa a perder um pouco a mão, porque não tinha mais como impor limites a uma coisa gigantesca. Né? Vocês veem que a estrutura política formada como uma oposição à monarquia, ela passa a ser insuficiente para suportar um espaço territorial do tamanho de um império, apesar de não ser um império no nome, né, oficialmente aqui ainda, já é um tamanho imperial, né, o que a gente conhece hoje como império, uma grande extensão geográfica que vai muito além da cidade de Roma, vai muito além da região do Lácio, já há muitos e muitos séculos, naquela altura, né? Então, a gente vê uma crise aqui de fim da República que vem da própria estrutura política. Né? O Senado não dá mais conta, não há mais um equilíbrio. Né? Os generais aristocratas já têm muito mais poder. Né? Júlio César é um caso clássico disso. Né? Onde que estava aquele equilíbrio que a gente falou no começo da aula, num caso como Júlio César, um ditador vitalício? Não há. Né? Próximo tópico aqui. Ao longo do século I a.C., Roma passaria por mais de 10 guerras civis, começando pela Guerra Social, de 91 a.C. até 38 a.C., até a Guerra Civil entre Marco Antônio e Otaviano, que é onde a gente ia chegar, de 32 até 30. Né? Marco Antônio e Otaviano, antes aliados no Segundo Triunvirato, inclusive aliados contra esse aqui da região azul, o Sexto Pompeu, né? Antes aliados, né? Ontem aliados, hoje inimigos. Então, a partir do momento que o Lépido sai da jogada, fica assim uma briga para saber quem que vai ser o herdeiro político, quem que vai ser herdeiro do poder de César, né?
e vence Otaviano, vence Caio Otávio, que é o seu sobrinho neto do Júlio César, né? Que é o que a gente fala justamente aqui. A vitória de Otaviano sobre Marco Antônio e a anexação do Egito. Por que a anexação do Egito, gente? Porque Marco Antônio, aqui, verdinho, se associa aqui ao que tinha sobrado do reino egípcio, que pertencia a Cleópatra, né? Então, quando vence, quando Caio Otávio primeiro despacha um pouco de Alepe aqui e já vai entrando aqui nos territórios de Marco Antônio, ele também acaba anexando o Egito. Quando ele volta para Roma com tudo isso aqui, basicamente tudo isso aqui nos seus poderes, né? Ele chega num poder tão imenso, como vamos ver aqui, em 27 a.C., Otaviano é proclamado César Augustus pelo Senado e passa a deter um império vitalício, tal qual o seu padrinho César, né? É o início do Império Romano. O início do Império Romano marca o fim da República Romana e o fim do que a gente se propôs aqui a passar para vocês hoje na nossa aula, primeiro sobre monarquia, mas majoritariamente sobre a República Romana, certo? Por que César Augustus? Né? Porque ele era parente de César, herdava seus poderes políticos, né? E Augustus era um termo novo, né? Mas é meio que um título de divindade. Então, isso vai ser comum, que os imperadores romanos, no momento do império, eles passem a ser cultuados como deuses, né? Na religião pagã romana, os imperadores passam a ser cultuados, sim, depois de mortos, alguns deles durante a vida, como a gente vai ver. Na próxima aula aqui já fica já um convite para o Império aqui. A gente vai falar desse período que são mais 500 anos entre o Alto Império e o Baixo Império, depois da transição, que a gente vai chamar de Idade Média depois. Mas isso é para depois, certo, gente? Então, queria agradecer vocês que ficaram até aqui na aula. Como vocês veem, é uma história muito, muito longa. A gente está falando aqui de séculos e séculos e séculos e séculos que não se acabam mais, né? Mas o que a gente fala de principal aqui para os nossos interesses de estudo, porque a gente vê muitas vezes em vestibulares, tanto Enem quanto FUVEST, vestibulares em geral, eu acho que a gente conseguiu colocar aqui para vocês bem, né? E fiquem atentos aqui, porque em breve falaremos a respeito do Império Romano, tudo bem? Então é isso, gente. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui e até a próxima, ok? Muito obrigado, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, independente da hora que você estiver vendo. Falou, um abração.